E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos calcular o campo magnético devido a uma corrente elétrica estacionária em uma bobina toroidal. Observe o quadro. Nele, eu ilustro um toroide que consiste de um anel circular ou rosquinha, em torno do qual um fio é enrolado de forma compacta N vezes. O fio é enrolado desta forma para que as voltas dadas estejam muito próximas entre si. E no fio se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. De acordo com a regra da mão direita, com a simetria apresentada pelo problema e com a superposição dos campos magnéticos gerados por cada volta dada na bobina toroidal, nós podemos afirmar que as linhas de força ou linhas de campo magnético são círculos concêntricos ao centro C do toroide. Consequentemente, se construirmos em seu interior um caminho fechado C de raio Rzinho, orientado no sentido anti-horário, conforme ilustrado no quadro, nós podemos afirmar, por simetria, que a intensidade do campo magnético é a mesma em todos os pontos do caminho fechado C. E ainda por cima, podemos afirmar que o vetor B possui a mesma direção e sentido do vetor dl, conforme ilustrado nessa figura. Sendo assim, para calcular o campo magnético, nós podemos recorrer à lei de Ampère. Essa lei nos diz que a circulação do campo magnético ao longo do caminho fechado C, ou circuito amperiano fechado C, é igual a μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica envolvida por tal caminho fechado. Muito bem? Como o vetor B e o vetor dl possuem a mesma direção e sentido, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno de 0 grau. Como o cosseno de 0 grau é igual a 1, esse produto escalar nos dá simplesmente B vezes dl. Como B permanece constante em todos os pontos do caminho fechado C, eu já posso retirá-lo da integração. Portanto, obtemos B que multiplica a integral ao longo do caminho fechado C de dl, e isso é igual a μ0 vezes o I envolvido. Analisando a figura, vemos que o caminho fechado C é atravessado pela corrente elétrica I N vezes. Consequentemente, nós vamos substituir aqui o I envolvido por N vezes I. Muito bem? Observe que o caminho fechado C possui um raio Rzinho maior do que o raio interno do toroide Azinho e menor que o raio externo do toroide representado por Bzinho. Muito bem? A integral de dl ao longo do caminho fechado C é justamente 2πr. Portanto, nós vamos obter B vezes 2πrzinho, e isso é igual a μ0 vezes N vezes I. Isolando B, obtemos, enfim, o campo magnético gerado por essa bobina toroidal, onde se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. B, portanto, fica dado por N voltas vezes μ0 vezes I dividido por 2πrzinho. Na notação vetorial, nós podemos representar o vetor B na direção θ versor, ou seja, na direção tangente, conforme ilustrado no quadro. Muito bem? Para finalizar o vídeo, vamos agora para duas observações importantes. Essa expressão é válida para Rzinho maior que A e menor do que B. Agora vamos considerar Rzinho menor do que A. Neste caso, o caminho fechado C não estará envolvendo corrente elétrica alguma. Consequentemente, o I envolvido é 0, anulando o campo magnético nessa região. Muito bem? O mesmo ocorre se considerarmos o raio Rzinho maior do que B.
Observe agora a figura. Se o raio Rzinho é maior do que B, o caminho fechado C delimitado é atravessado pela corrente elétrica I duas vezes em sentidos opostos, anulando de forma líquida o I envolvido. Consequentemente, B também vale zero se Rzinho for maior do que B. Muito bem, observe os resultados obtidos, o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.